perceberá que qualquer pessoa consegue entender a sua mensagem. O próprio Jesus, quando veio à Terra, passou mais tempo com as pessoas simples e humildes do que com os homens sábios e poderosos. E ele fez a seguinte... Povo de Deus, vocês já ouviram falar no pastor Antônio Júnior? Esse pastor do que eu estou falando, ele é muito conhecido no YouTube, nas redes sociais. E ele tem mais de 11 milhões de inscritos. É isso mesmo que você ouviu. E talvez você nunca ouviu falar dele. Esse pastor que eu estou falando, ele mora em Minas Gerais. E ele é casado e pai de 2 filhos. E quero convidar você que está nos assistindo para ver o testemunho dele aqui agora nesse vídeo. Como Deus converteu o coração dele. Deus chamou ele na graça. O mesmo Deus que chamou ele na graça, também chamou eu. Me tirou do mundo, tirou ele e quer tirar você. Pulseira, muita pulseira nos 2 braços, colar. O pessoal me chamava de árvore de Natal. E aí quem ia querer ficar com um menino desse, entendeu? O que acontece? Eu tirei a carteira de motorista, eu pensei, agora... Pelo menos agora eu vou ter um carro. Essa era a nossa mentalidade. E fui encontrar o meu primo na cidade dele, Carmo do Rio Claro, que é Minas Gerais. E eu fui todo empolgado. Só que quando eu cheguei lá, eu tomei um susto, porque o meu primo, ele havia se convertido. Você nem imaginava. Eu nem... Aliás, eu ouvia falar que o meu primo tinha ficado muito chato, bitolado. Ninguém estava suportando ele. Só queria falar de Bíblia, falar de Deus para as pessoas. Eu tenho ouvido isso também da minha própria pessoa, sabia? Mas eu não tô nem aí, porque Deus tá tão feliz, né? Glória Ele tá lá, ó, aplaudindo, eu tô preocupada com os aplausos dele. Exatamente. Mas falam, viu, gente? Muita gente se afastou, de verdade, falando, ai, só fala disso, ai, tá muito chata. Não posso nem chamar ela agora pra sair, tomar umas bebidinhas, tomar um drink, porque eu também não bebo, né? Então eu não posso nem chamar ela pra isso. Ai, não vou nem convidar mais pra festa de Natal, porque vai ter o Papai Noel e não sei o que. Ih, agora tá muito chata. Então... Infelizmente é assim que acontece. Infelizmente é assim. Só que eu vejo lá atrás... Ou felizmente, né? Sim. Quer dizer que você está brilhando. Sim, só que eu vejo... E se você está inscrito no nosso canal, continue nos assistindo. Se você não está inscrito, inscreva-se para você ficar por dentro de todos os vídeos a qual nós vai estar postando e falando da palavra de Deus. E hoje... Meus amigos, assim, gente, eu não sei o que está acontecendo comigo, porque uma coisa, um lado está puxando para o bem, para as coisas de Deus, outro lado tá puxando para coisa errada. Eu não sei explicar. Só que a Bíblia já fala disso. Já era uma batalha espiritual que estava tendo ali. Batalha da carne contra o espírito. E o que aconteceu? Eu ouvi o meu primo durante 3 fins de semana de forma sobrenatural. Assim, foi Deus. Um dia o meu pai teve que ir lá na cidade dele, aí eu fui junto. Aí eu cumprimentava ele e eu pensava, lá vem, vai falar de Deus pra mim. Lá vem. Só que aí eu já não estava tão firme, não sabia se era isso mesmo que eu queria, porque eu acreditava em reencarnação, não ressurreição. Eu tinha minhas crenças também. Por fim, o meu primo já estava lá, falando de Deus pra mim. Até que chegou no 3º fim de semana, ele falou assim, ele falou pra ele mesmo, nunca mais eu falo de Deus pro Juninho, porque tá só piorando, vai ser pior pra ele. E aí, no fim de semana seguinte... Ele é que teve que ir na minha cidade. Quando ele chegou na minha cidade, eu fui andar com ele, bater perna lá na cidade. Sim. E ele foi numa lojinha evangélica. Chegamos lá na loja evangélica, eu pensei, gente, o homem converteu mesmo. Não tem explicação. Eu achei que era momentâneo. E ele comprou CD e tal. E fomos passeando ali o dia todo. Chegou a noite, fomos num barzinho. E aí, naquele barzinho, ele pediu uma Coca-Cola. Ah, não. Aí não, foi não, pode parar. Pode parar, não é possível. Cara, me fala desse negócio de novo, vai. Me conta desse negócio de Bíblia. Ele começou a falar de Deus pra mim. Só que aí foi diferente. Eu senti uma paz. Você tava o quê? Você foi tomando uma cervejinha e escutando? Não, mas aí eu não tomei, eu pedi Coca também. A gente comemos rapidinho ali. E eu fiquei com tanta vontade de saber... E eu não sei o que aconteceu. Assim, hoje eu sei, mas eu não sabia porque eu estava sentindo uma paz. Dessa vez foi diferente. Ele começou a falar e eu sentindo uma paz tão grande. Por fim, já era meia-noite, o bar fechou. Ficamos lá na porta conversando. E eu questionava tudo. E ele tem um dom de mestre, assim, ele sabe muito da Bíblia.
E eu perguntava, isso, e reencarnação, e fui falando da Bíblia, assim, da minha crença, do espiritismo, tal. E ele foi mostrando tudo na Bíblia. E eu perguntei para ele, PH, vamos fazer o seguinte, cara, me leva para sua casa, fala de Deus lá para mim, e fomos para lá. Era 10 horas da manhã, a gente não tinha dormido. Tinha uma paz naquele quarto que eu não sei explicar, assim, o Espírito Santo estava muito desejoso, assim, de tocar, sabe, meu coração, através da vida dele. E ele falou muito de Deus, e no final ele falou assim, Juninho, eu te contei toda a verdade, agora é o seguinte, escuta o que eu vou te falar. Se você não se arrepender dos seus pecados e você morrer sem Jesus, você não está salvo. Você não vai para o céu. Você pode ser a pessoa mais boa do mundo. Você é pecador. Entendeu? E ele falou com toda sinceridade. Eu fui embora de lá. Aquilo me fez muito mal. Porque foi uma notícia ruim. Né? Eu ainda não estava acertado com Deus. Sim, você ficou com medo. Só que aquilo foi fundamental. Às vezes, como eu falei, a gente tem medo de ofender, mas primeiro você tem que trazer notícia ruim. Nós somos pecadores, ninguém quer ouvir isso. Porque a gente tem uma autojustiça. A gente acha, a vida inteira a gente batalha para ser pessoas boas, melhores. E quando a gente escuta isso, que nós somos pecadores, que o nosso pecado levou Jesus à cruz, aquilo ofende. É loucura, como o apóstolo Paulo diz, né? Eu fui embora e eu fiquei muito preocupado, porque eu pensava, se eu tô... A paz de Deus, povo de Deus. A pergunta hoje é o seguinte, vocês já ouviram falar nesse pastor Antônio Júnior? Ele é muito conhecido no YouTube e nas redes sociais. Ele tem mais de 11 milhões de inscritas. É, isso mesmo, mais de 11 milhões de inscritas. E como... Juninho, Jesus mudou minha vida. Se você quiser, eu posso falar dele pra você, eu vou te explicar o que aconteceu comigo, mas... Hoje eu sou outra pessoa. Eu falei, cara, mas e aí? Você não fica com ninguém mais? Eu falei, não, cara, eu tô esperando uma mulher de Deus. E eu sei, Deus vai me abençoar. Eu fiquei assim, impressionado. Mas eu saí, não fui em boate sozinho, não fiz nada. Fui na lanchonete. Eu fiquei muito encucado com aquilo. E aí, eu tomei a decisão. No dia seguinte, ele vai me contar. Porque eu conheço ele. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa tá errada aí. Ele vai me contar o que, será? Ele vai me contar o que aconteceu, né? Pra mim, de mim, ele não esconde nada. E aí, no dia seguinte, eu percebi que realmente ele tava diferente. Ele também era mais fechadão, assim, ele tava muito diferente. Eu achei que ele tava interpretando alguma coisa, assim, sabe? Tentando ser alguém que não era. Sim. E eu chamei no canto e falei, PH, que eu chamava de PH. PH, abre o jogo comigo, cara. Fala a verdade, o que aconteceu com você? Fizeram uma lavagem cerebral no você? Fala pra mim, cara. E ele me contou. E ele foi contando desde a criação do mundo, o pecado entrou no mundo, por isso que o mundo está desse jeito. Foi contando as religiões, que é o meio que o homem tenta de alcançar Deus. Só que o evangelho é o contrário, né? É Deus que vem atrás do homem, né? Sim. E ele foi me contando, eu fiquei impressionado com aquilo. Porque eu pensava, eu com 18 anos, eu nunca ouvi alguém falar de Deus, da Bíblia, desse jeito. Eu fiquei impressionado, sabe? Porque às vezes a gente acha que como nós estamos num país cristão, todo mundo já ouviu falar de Jesus, mas do jeito como ele me falou, do jeito simples, do evangelho, que Jesus veio, morreu na cruz pelos pecadores e ressuscitou, eu nunca tinha ouvido daquele jeito. Eu só me lembro de ter visto filmes ali de Jesus no final de ano, assistindo o SBT, a Globo, passando as cenas lá. Aquela cena da cruz dele indo, andando, eu lembrava disso, ó. Então, e eu pensava, gente, por que esse homem tá sofrendo desse jeito? O que ele fez? Eu não quero ter essa vida, né? Coitado, que sofrimento, eu não entendi o porquê. Exato. Inclusive, esses dias o Daniel, o meu filho, tem 3 anos, ele perguntou pra nós, né? Por que ele tá sofrendo, mamãe? Por que ele tá sofrendo, papai? É difícil você ensinar, assim, do evangelho, né, pra uma criança, né? Mas ele foi me explicando de um jeito que eu fiquei impressionado. A mãe dele tava lá, na hora ela falou assim, PH, para de falar de Deus pro Juninho. Para de falar desse jeito. Ela não tinha noção, é porque assim, realmente, talvez ele estivesse chato mesmo, entendeu? O novo convertido é assim, ele tá tão empolgado. Ele só quer falar disso. Ele quer falar disso. Que as pessoas enxerguem aquilo que ele tá enxergando, né? Quando eu me converti também, eu fiquei desse jeito. E assim, tudo que eles me perguntavam, eu falava o versículo. Sim. Eu falava, mas você só fala através da Bíblia agora? Você não tem opinião mais? Eu falo, gente, minha opinião é o que Deus diz, na palavra e pronto. Então assim... Sim. É difícil para quem tá de fora entender.
E aí eu chamei ele e falei, vamos lá pra praça. Chegamos na praça da cidade lá. Então nesse processo aí fui na igreja e chegou o dia da vigília. Quando fechou a loja do meu pai, eu pensei, quer saber? Eu vou nessa vigília, porque eu sempre escuto falar que o diabo, ele é astuto, ele ruge como leão. Eu tava ouvindo já falar dessas coisas, que eu tinha que abrir o olho, poderia ser uma batalha espiritual ali. Ele mexe nas nossas vontades, né? Ele mexe nos nossos pensamentos, a gente acha que isso daí quer dizer que não é pra eu ir, só que não quer dizer nada. Esse é ele que tá soprando coisa ruim pra gente achar que isso é um aviso, que não é por aí. Só que se é coisa ruim, não é Deus que tá avisando, não, gente. Né? É impressionante. Se você chamar uma pessoa pra ir na igreja, provavelmente ela vai inventar um monte de desculpas. Ela cria essas desculpas para elas mesmas, só que às vezes já é o inimigo também trabalhando, né? Então tem o lado da pessoa que ela não quer às vezes mudar de vida, mas o inimigo também, ele incentiva muito ela não ir numa igreja, buscar a Deus. E aí eu fui na igreja, eu fui na vigília. Eu cheguei lá, era o sítio dessa moça, que tinha me acolhido muito bem. E quando eu cheguei no sítio, eu fiquei assim impressionado, porque era uma segunda-feira à noite, aqueles crentes todos reunidos, ouvindo louvor, cantando, super felizes. E eu pensava, gente, esse povo vive em outro mundo. Será que eles não vivem uma vida normal no dia a dia? Eu queria muito saber como é que é a vida de um crente. Porque esse povo era muito doido. Tudo feliz e pulando, alegre. Não tinha bebida, não tinha nada de errado, assim. E aí, começou um mover tão grande lá. A unção desceu ali naquele lugar. E os meus amigos, que não estavam muito firmes, né, o meu amigo Bruno, o Marco Aurélio, e tinha mais pessoas, eles falaram, Juninho, vamos sair de fininho aqui, ó, que tá acabando a vigília. E já estão servindo, tem umas comidas lá pra nós. Eu não sei explicar, mas eu virei pra eles e disse, quer saber de uma coisa? Deus vai falar comigo agora. Foi tão espontâneo, foi o Espírito Santo ali que me tocou. Eles arregalaram o olho, foram embora e me deixaram lá. Quando eles me deixaram, ali começou o encontro que Deus marcou comigo, porque me veio uma tremedeira no corpo tão forte, e era uma noite assim, tava calor, não tava frio, só que eu senti o meu corpo tremendo, e aquilo me preocupou muito, porque eu lembrei do que... Tá bom? Vem comigo, assista esse vídeo até o final, compartilhe esse vídeo com seus amigos, curte e não esqueça de se inscrever no nosso canal, e Deus abençoe. E todo mundo já estava ajoelhado. Deus já estava ali manifestando a presença dele, todo mundo chorando. E eu pensei, jamais eu vou me ajoelhar. Porque se eu me ajoelhar aqui, eles vão achar que eu quero me converter. Eu não vou deixar ninguém fazer minha cabeça. E comecei com esses argumentos. Até que entrou um moço na minha frente, que ele estava com a Bíblia aberta e ele pregou sobre Jesus no barco com os discípulos. E Jesus estava ali, dormindo na proa do barco. Os discípulos se desesperaram porque a água começou a entrar no barco e eles clamaram, mestre, o senhor não se importa, nós vamos morrer. E Jesus acordou e acalmou a tempestade. Esse homem falou assim, olha, tem um jovem aqui, a sua vida está assim, 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 sua vida está turbulenta, você acha que você vai morrer? Jesus vai acalmar sua tempestade hoje, mas você precisa abrir seu coração. Eu não sei explicar, mas aquilo foi tão forte. E eu pensava, gente, quem contou minha vida para esse homem? Eles já estão contando aí da minha história para ele. Só que naquela hora eu fechei meu olho e passou um filme na minha cabeça. Eu me lembrei de tudo de errado que eu tinha feito. E eu me lembrei das primeiras vezes que eu, experimentei droga, comecei a beber, e fui lembrando e fui me arrependendo. Quando eu terminei de arrepender, eu tenho certeza, foi a hora que o Espírito Santo entrou no meu coração. Porque eu senti uma paz tão forte que eu comecei a orar. Eu nunca tinha orado assim, daquele jeito. Eu comecei a orar alto, com uma ousadia, e começou a me vir um amor tão grande pelos meus parentes, minha família, uma compaixão. E eu falei, Jesus, tem misericórdia. Parece que o coração de Jesus entrou no meu, assim. E eu comecei a orar por eles. E terminou aquilo tudo. Eu não sei quanto tempo durou, mas eu comecei a abraçar as pessoas. Eu falei, gente, Deus falou comigo agora. Deus acabou de falar comigo. E foi tão forte, né, que Deus tinha falado, né, meu filho... eu esqueci de te dizer. Durante aquele momento, Deus falou, meu filho, você precisa se arrepender. Foi a mesma voz que eu tinha ouvido vários meses atrás, quando eu estava andando de bicicleta, e ele falou, meu filho, tem uma obra na sua vida.
E eu me arrependi. Quando eu me arrependi, o Espírito Santo me tocou. Eu fiquei tão cheio. E eu comecei a abraçar e me veio um amor. E eu só chorava. Eu tive um encontro com Deus.